pessoal, boa tarde, estamos juntos, sempre, para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo na nossa Rádio Bandeirantes, sexta-feira, 6 de dezembro. Alegria, alegria, porque hoje é sexta-feira e como é bom saber que você está por aqui, prontinho, prontinha para recarregar todas as baterias. Sexta-feira de expectativa, sexta-feira de ansiedade, sexta-feira por esperar estas decisões que acontecerão no próximo domingo às 4 horas da tarde. Lá vem o Palmeiras que tenta subir a ladeira contra o Fluminense. Um Fluminense que, apesar da vitória de ontem, terá que lutar com duras penas para alcançar pelo menos um empate diante do Palmeiras, para não depender de ninguém e não ser rebaixado à Série B em 2025. Que momento! Botafogo e São Paulo, aí é bem interessante, porque no jogo que em tese o Botafogo é muito favorito, que em tese o São Paulo não tem absolutamente nada nem a ganhar e nem a perder, e não tem, de repente, naquelas circunstâncias futebolísticas, naqueles encantos que só o futebol pode apresentar, de repente, de onde você não espera absolutamente nada, pode não acontecer nada, que é o óbvio, que é o mais claro que deva acontecer. Mas há encantos que só o futebol apresenta. A questão aqui é interpretar o São Paulo. O Botafogo tem o melhor time do futebol brasileiro, o Botafogo tem o melhor treinador do futebol brasileiro e o Botafogo tem a melhor campanha. Então, é natural que, por qualidade e justiça, o Botafogo seja o campeão. E o São Paulo? Bom, o São Paulo há 3 rodadas não tem nada que buscar. Não cai, não ganha, já está na Copa Libertadores da América na fase de grupos. Então, o São Paulo não tem nenhum compromisso, nem com a partida e nem com o Palmeiras. Isso significa que é fato. Não adianta absolutamente nada imaginar que o São Paulo teria que fazer das tripas coração para buscar uma vitória contra a equipe do Botafogo. Ah, mas é porque o Palmeiras é rival e o São Paulo não quer favorecer o rival na conquista de um provável título? Não, muito pelo contrário. O São Paulo não tem que se preocupar com o Palmeiras, essa é a verdade. O São Paulo tem que defender os seus interesses, essa é a mais pura verdade. Não adianta ficar tentando fazer tipinho que, olha, não, por uma questão profissional. Por uma questão profissional, quem veste a camisa do São Paulo tem que honrá-la, tem que valorizá-la e tem que correr. Isso não significa que o São Paulo, no seu planejamento, tenha que colocar em campo aquilo que o São Paulo tenha de melhor. Essa é a verdade. O São Paulo tem que se preocupar com planejamento. Qual é o planejamento de um time que deve 800 milhões de reais, um time que vai ter muita dificuldade para contratar, um time que vai ter que, ao contrário, aliviar a sua folha de pagamento, um time que sim, pode antecipar as férias dos seus jogadores, já que a partida desse domingo não vale absolutamente nada. Quem vai vestir esta camisa do São Paulo, aí sim, o cara que vai vestir, esse tem que ter responsabilidade com o manto, tem que ter responsabilidade com a profissão, tem que entregar sim o seu máximo dentro do seu limite. E talvez até jogadores mais jovens, mais promissores, que dependam neste momento de ganhar espaço dentro do São Paulo, eles podem atuar e eu acho até que devam atuar melhor do que os jogadores principais do São Paulo atuaram nas últimas 2 partidas. São Paulo, nestes últimos 2 jogos, estava numa nhaca danada. Às vezes, você coloca um time sub-20 e esse time, apesar de menos qualidade, de ser menos cascudo, esse time entrega mais. E o futebol hoje é muito competição. Então, na verdade, este é o momento de interpretar aquilo que verdadeiramente acontece dentro do futebol.
O Botafogo tem o melhor time, o Botafogo pratica o melhor futebol e tem o melhor treinador. Portanto, o Botafogo não precisa de absolutamente nada do São Paulo. Precisa apenas e tão somente de si para ser o campeão merecidamente. Precisa jogar, precisa competir, precisa se entregar dentro do seu limite, das suas forças e das suas muitas qualidades. Essa é a realidade. O São Paulo poderia, inclusive, contratar jogadores para esse finalzinho de temporada e ainda assim não seria favorito contra o time do Botafogo quando o Botafogo joga em casa, quando o Botafogo joga por um título tão importante como é o caso do título brasileiro. E o Palmeiras? O Palmeiras chegou a este ponto por mérito, é verdade. Faz uma linda campanha, melhor inclusive do que a campanha do ano passado, quando o Palmeiras terminou como bicampeão brasileiro. Só que, mesmo fazendo uma ótima campanha, tem um adversário que faz uma campanha melhor do que a dele, faz uma campanha incrível. E aí quando você tem um adversário de porte, um adversário de qualidade, você não pode desperdiçar oportunidades. Foi o que aconteceu com o time do Palmeiras. O time do Palmeiras desperdiçou pontos incríveis, duríssimos de serem desperdiçados, e o pior de toda a história, não teve capacidade de, na 36ª jornada do Campeonato Brasileiro, vencer o seu arquirrival e o atual líder da competição dentro da sua própria casa. Por quê? Porque o técnico Abel Ferreira não teve capacidade de enxergar aquilo que ele deveria fazer e não aquilo que ele gostaria de fazer. É muito fácil dizer, o meu time tem um lindo ataque, o meu time é propositor, o meu time é vertical, é assim que eu quero ver a minha equipe jogar, maravilha, só que foi lá e perdeu merecidamente para o Botafogo, que foi uma equipe melhor do que a do Palmeiras, mesmo jogando dentro do Allianz Parque. E por quê? Porque o Abel não teve capacidade de enxergar os sinais, porque o Abel não entendeu que ele poderia ser um time mais reativo, jogando num 4-4-2, explorando velocidade do Rony, explorando velocidade do Estevam e ainda assim tendo qualidade para poder colocar o Botafogo em risco. Uma qualidade que jogando no 4-3-3 com o Felipe Anderson lá na frente, ele não teve. E aí você desperdiça oportunidades e depois não adianta ficar imaginando que alguma outra equipe que vá fazer a última partida da rodada do Campeonato Brasileiro contra o seu arquirrival, que ela tenha que te ajudar, que ela tenha que dar das tripas coração para que você possa, fazendo a sua parte, ou seja, ganhando o seu último jogo, você tenha a capacidade de poder ser o campeão. Não dá. Quando você quer um título, quando você almeja esse título, quando você planeja esse título, você não pode depender de absolutamente nada que não seja o seu desempenho, a sua qualidade, a sua entrega e o seu entendimento daquilo que você precisa fazer para que esse título seja alcançado. Desde que, é claro, e este é o caso do Palmeiras, você tem a condição. O Palmeiras tem condição, tem orçamento, tem elenco, tem um treinador que está há 4 anos lá e é o maior treinador da história do Palmeiras. Então, quando você tem todas estas virtudes, você não precisa ser, como muitas vezes diz o Abel Ferreira, resiliente, ou seja, ter equilíbrio, tranquilidade e aceitar a adversidade. Não. Quando você é o Palmeiras, do alto dessa estrutura toda, do alto deste elenco inteiro, do alto desta folha de pagamento caríssima, que é a folha de pagamento do Palmeiras, você tem que ser entendido, você tem que ser aquele que sabe exatamente o que é que vai fazer para atingir o objetivo. Em algum momento mais propositor, em outro mais reativo, mudando de modelos táticos de acordo com o seu adversário e de acordo com a sua capacidade. Algo que, infelizmente, para o Palmeiras, o Abel não teve possibilidade e capacidade de fazer em oitavas de final de Copa do Brasil contra o Flamengo, em oitavas de final de Copa Libertadores contra o Botafogo e também na sua 36ª jornada de Campeonato Brasileiro contra o mesmo Botafogo. Não aprendeu as lições. Ótimo que você esteja por aqui na